Nós estamos em uma série de mensagens. O Felipe introduziu na semana passada a série que nós estamos chamando de Guiados pela Palavra. É algo que Deus tem compartilhado conosco de forma incisiva nos nossos momentos de oração, nas nossas conversas, mediante as crises que nós estamos enfrentando, mediante as dificuldades que nós temos enfrentado nesses dias. E nós sabemos, irmãos, todos vocês sabem, que as coisas ainda vão piorar. E quem diz não sou eu, é a própria palavra do Senhor que diz. Mas avaliando esse tempo, nós percebemos que nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos de aperto, a tendência que nós temos é de nos esquecer das verdades que Deus diz ao seu respeito e que Deus diz sobre nós, os seus filhos. Por causa das pressões, por causa da crise, por causa das dificuldades, nós acabamos nos esquecendo de verdades que são verdades eternas, ditas por um Deus eterno, que não volta atrás em suas palavras, e acabamos sendo levados por mentiras ditas por Satanás, propositalmente em momentos como esse. Quantas pessoas vocês conhecem que enquanto passavam por momentos de crise, ouviram essas mentiras e nunca mais voltaram? Quantas pessoas vocês conhecem assim, que ouviram tais mentiras de Satanás em momentos de dificuldade e acreditaram nessas mentiras e infelizmente até hoje não voltaram? Como eu disse e orei, o Senhor quer nesse tempo e com esta série reforçar as verdades e as palavras que Ele tem sobre nós. Amém, gente? Amém. O Senhor quer reforçar em nossos corações verdades eternas sobre Ele mesmo e sobre nós, para que quando esses momentos de crise chegarem, nós permanecermos firmes. Eu queria começar falando hoje sobre dois aspectos, duas coisas, duas palavras que são completamente diferentes, que não se tocam, que é o tema da mensagem hoje. A paz de Deus versus a ansiedade. Esse é o tema da mensagem. A paz de Deus prometida por Ele nesse tempo versus a ansiedade. E eu queria me utilizar do texto sagrado de Paulo aos Filipenses para poder conversar com você sobre esse aspecto, e nós vamos aqui construir algo, nós vamos entender de forma progressiva onde o texto está nos levando, as verdades que esse texto nos leva. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção no movimento, naquilo que Paulo está falando, nas exortações que Paulo traz nesse texto de Filipenses, para sairmos deste lugar de ansiedade, irmãos, que nos corrói, que nos destrói, para um lugar de plena paz em Cristo. Esta paz, como nós vamos ler agora, que excede todo entendimento. Então nós precisamos, e eu quero que vocês realmente prestem bastante atenção em tudo que vai ser dito. Por quê? Porque nós vivemos dias maus. E o Senhor, Ele quer reforçar essa verdade em nós. Vamos ler Filipenses capítulo 4, o versículo 6 e 7. O texto diz assim, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças,
apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu vou ler de novo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu queria contextualizar vocês sobre um aspecto da ansiedade, sobre a doença, sobre essa doença perigosa que tem nos assolado hoje em dia. Os últimos dados e o nosso último censo, mapeamento feito pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, colocou o Brasil, prestem bastante atenção nisso, como a população mais ansiosa do mundo. O Brasil possui a população com maior prevalecência de transtornos de ansiedade do mundo. A população brasileira é a população mais ansiosa do mundo. De acordo com os últimos dados, 27% da população brasileira receberam o diagnóstico médico de ansiedade. Nós estamos falando em 58 milhões de pessoas que têm um diagnóstico de ansiedade como eles. É pouco. 58 milhões de pessoas têm um diagnóstico médico de ansiedade e de todos os transtornos. Um terço da população entre 18 e 24 anos é ansiosa. 31,6% da população jovem é uma população ansiosa. Esse é o maior índice de ansiedade entre as faixas etárias no Brasil. Jovens de 18 a 24 anos, 31% dos jovens são ansiosos. É uma doença terrível, que tem nos assolado, que tem assolado os nossos jovens, que não tem faixa etária para assolar. Nós vemos adultos, idosos, crianças, nós vemos doutores estudados, nós vemos analfabetos, nós vemos religiosos, nós vemos ateus, todos os tipos de pessoa. Ninguém está de fora, todos estão passíveis, são passíveis de estar ansiosos. Um estudioso vai dizer que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas. É exatamente isso, é olhar para o lugar errado, é olhar em direção a algo que não traz esperança, que nos corrói e nos destrói. A ansiedade é causada justamente porque nós olhamos para o lugar errado. É um pensamento errado, é um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Diante de várias causas da ansiedade, eu quero falar sobre 3. A primeira dela é o que eu estou acabando de dizer. A ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. A ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Parece que quando Paulo escreve isso aos Filipenses, não andeis ansiosos, parece que os irmãos daquele lugar, é aquele grupo de pessoas que recebe essa carta, vivia num paraíso existencial. Olha, você está falando sobre ansiedade e um mundo cruel que tem problema o tempo inteiro. É o que você está falando, pastor.
Você está falando que você está pregando para que nós não estejamos ansiosos, mas olha ao redor. Olha o que está acontecendo ao redor. Tantas pressões, tantas coisas. O que eu quero dizer para vocês é que os irmãos lá da igreja, os irmãos que Paulo escreve, eles passavam pelas mesmas coisas que nós estamos passando. E eles sofriam uma dura perseguição. No próprio Filipenses, a carta aos Filipenses, no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 28, na parte A, diz assim: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Ou seja, havia oposição. Havia uma perseguição ferrenha naquela época. Então, os irmãos que recebem essa carta, e essa orientação de Paulo, eram irmãos que estavam enfrentando crises. Você está enfrentando crise ou não? Você está em plena paz? Ou você tem algum problema? Ou está enfrentando algum problema? Quem aqui não está enfrentando nenhum problema, está vivendo um paraíso existencial, levanta a mão. Então essa carta e essas palavras são para nós. O próprio Paulo, onde estava quando ele escreveu a carta? Paulo estava na antessala do seu martírio. Paulo estava com o pé na sepultura. Ele escreve a carta de Filipos, preso em Roma, no ano de 60 e 62, próximo ao seu martírio que aconteceria em 67. Olha a situação de Paulo, e Paulo dizendo: não andeis ansiosos. Ele estava preso. Então, quando nós olhamos as circunstâncias, os perigos à nossa volta, as pressões que estão nos rodeando, em vez de olharmos para Deus, que governa tais circunstâncias, o resultado é a ansiedade. Quando nós deixamos de olhar para o nosso Criador, que tem verdades e diz verdades eternas sobre nós, e colocamos os nossos olhos nos problemas e nas mentiras que Satanás aproveita desse tempo, o resultado é a ansiedade. Onde estão os seus olhos? Onde estão os seus olhos? Estão nas contas que você tem que pagar? Estão nos bens que você precisa administrar? Estão nas atividades da igreja que você precisa participar? Ou seus olhos estão em Deus? Existem uma série, irmãos, de pessoas ansiosas dentro da igreja. Eu não estou falando de realidade só de mundo, pessoas fora da igreja, não. Ele escreve para a igreja de Filipos, ele fala: não andeis ansiosos. Para quem ele escreve? Para quem? Para a igreja. Coloque os seus olhos em Cristo e nas verdades que Ele diz sobre você. Amém? Segunda causa. A primeira é quando nós olhamos para o lado errado, olhamos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Segunda coisa, a ansiedade é o resultado de relacionamentos quebrados. As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Podem crer nisso. Nós desapontamos as pessoas e somos desapontados quando nós nos relacionamos. Sim ou não? E as pessoas têm a capacidade de roubar a nossa paz. Só, irmãos, que nós vivemos para o relacionamento. Ou não? Nós somos pessoas absolutamente relacionais, como Deus é relacional. Pai, Filho e Espírito, vivendo em harmonia,
plena harmonia. O conceito da família, nós temos isso em nós, que somos criados à imagem e semelhança do Deus triuno. Nós somos seres relacionais. Mas quando nós vivemos constantemente em relacionamentos quebrados, tenha certeza, o resultado disso é a ansiedade. Pessoas que carregam a alma ferida e são prisioneiras da amargura, pois os relacionamentos são estremecidos, os relacionamentos estão quebrados. Como é que está o relacionamento seu com o seu irmão? Não precisa responder não, mas pense. Como é que está o seu relacionamento com o seu pai? Com a sua mãe? Com o seu cônjuge? Com os seus filhos? Como? Quebrado? Irmãos, nós precisamos consertar e alinhar isso hoje. Porque isso está dificultando a nossa vida com Deus, absolutamente. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, olha o que ele fala, no versículo 2 ao versículo 4. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo está absolutamente preocupado, e ele está orientando, ensinando o povo. Tenha uma maneira de viver, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Ansiedade é resultado de relacionamentos quebrados. É preciso você consertar. E o fato é que Jesus está com você. Ele vai te ajudar nesse processo. Amém? Você não vai fazer nada sozinho. O Espírito está com você, Ele vai te ajudar. Mas é necessário que você entenda que o resultado desses relacionamentos quebrados, dessas mágoas, dessa amargura no coração, é a ansiedade. E o que Paulo está falando é: não andeis ansiosos, por coisa alguma. Terceira causa: a ansiedade é resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Olha o que diz Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Filipenses 3, eu estou utilizando do mesmo texto que Paulo, do mesmo texto base. Olha só, 3, 18 e 19. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. Olha só o que Paulo está dizendo. Quanto a estes, quem? Aqueles que vivem como inimigos da cruz, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e ele tem orgulho do que é vergonhoso, e eles só pensam nas coisas terrenas. Aqueles que só se preocupam demasiadamente com as coisas materiais, vivem absolutamente inquietos e desassossegados, vivem ansiosos. Aqueles que depositam toda a sua esperança nos seus bens, naquilo que constrói, naquilo que faz, as pessoas que colocam os seus olhos no dinheiro que têm,
no patrimônio. As pessoas que colocam a esperança na reputação. Em vez de pôr Deus e de olhar para Deus, descobrem que a ansiedade vira sua parceira de vida. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 25: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Jesus está falando, não se preocupem. Não andem ansiosos, não se preocupem. Jesus não está falando aqui que você deve abandonar tudo e sentar na sua casa, que tudo vai acontecer. Jesus não está falando isso. O seu trabalho, ele glorifica a Deus. O que Jesus está falando é onde estão os seus olhos, onde está a sua esperança, onde está o seu sustento, onde está a sua segurança. Alguns resultados da ansiedade. Sabe o que a ansiedade produz? Ela produz uma estrangulação pessoal. A palavra ansiedade traz a ideia de estrangulamento. Ficar ansioso é como estar sufocado. Quem aqui já se sentiu assim? É como cortar o oxigênio de uma pessoa e tirar dela a possibilidade de respirar. É como se tivesse alguém te sufocando. São pressões de todos os lados. Nós somos pressionados por todos os lados. O próprio Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, de todos os lados somos pressionados. Esta ansiedade terrível, ela produz uma fragmentação existencial, ela nos rasga ao meio. A pessoa é rasgada ao meio, ela perde o equilíbrio. Esta palavra, ela pode significar ser puxado por várias direções, ou seja, as palavras e as verdades de Deus, que Deus diz sobre nós, estão nos puxando para um lado, e os nossos temores, os nossos medos e tudo estão nos puxando para o outro. Quem vai ganhar esse cabo de guerra? Nós vivemos assim, baseados em algo que Cristo disse, mas quando as coisas começam a piorar um pouco, nós começamos a dar voz a coisas que não são verdade sobre nós, que Cristo não disse sobre nós. Nós vivemos nessa empurra. Isto é ansiedade, irmãos. Verdadeiramente, vocês acham que esse lugar é um bom lugar? De verdade? Podem responder, vocês acham que esse lugar da ansiedade, viver sobre essas pressões de todos os lados, é um bom lugar? Não é um bom lugar. Esse não é o lugar que Cristo tem. Essa não é a verdade de Cristo sobre nós. Esse não é o posicionamento que nós precisamos ter. A ansiedade rouba nossas forças. Uma pessoa ansiosa normalmente antecipa os problemas. Ela sofre antecipadamente. O problema ainda nem aconteceu e a pessoa já está em prantos e chorando e sofrendo, ansioso. Jesus em Mateus capítulo 6 vai dizer: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não se preocupem, mais uma vez, calma, não se preocupem, eu estou aqui, eu estou com vocês, eu vou ajudar vocês. O problema, irmãos, é que quando a gente vai falar sobre amanhã, nenhum amanhã a gente já está no depois da manhã. E ele está falando, não se preocupem com amanhã, calma, vivam hoje, se relacione comigo hoje, se relacione com seu irmão hoje, se relacione com sua família hoje.
calma, não se preocupem. E o Adriano já está lá na semana que vem. A ansiedade esgota a nossa energia antes do problema chegar. E quando o problema chega de fato, o que acontece? A pessoa já está absolutamente fragilizada e cansada. E o que acontece? Eu ouço as mentiras com muita facilidade. Graças a Deus, porque nós somos uma família. E quando isso acontece, nós temos um irmão do nosso lado que vai dizer para você assim: isso é mentira. A verdade de Deus sobre você é essa e essa. Olha a importância da igreja. Temos pessoas que caminham do nosso lado, que não vão jogar mais um pó, mais uma pá de cal sobre nós, mas que vão nos ajudar a encontrar as verdades, que vão nos ajudar a sair desse lugar. E a última coisa, sobre os resultados da ansiedade: ela produz uma eloquente voz de incredulidade. A ansiedade é a incapacidade de crer em Deus e que Ele está no controle. É como se eu tivesse afoito para pegar aquilo e fazer acontecer do meu jeito, da minha forma, porque a gente acha que Deus está tardio demais em fazer. Sim ou não? Quem já fez isso? Eu já fiz. Eu estou ansioso para acontecer alguma coisa. Eu estou ansioso para encontrar um marido e uma esposa. E ansioso, e vou procurar onde? No qualquer lugar onde eu achar. O que vai dar nisso, irmãos? Não vai dar bom. Escutem as palavras de Jesus: não se preocupem. A ansiedade é quando nós tiramos os nossos olhos da majestade de Deus para fixá-los na grandeza dos nossos problemas. Salmo 121, 1 e 2 diz assim: levanto, elevo os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Enquanto eu estou lá enfurnado no meu problema, olhando para o problema e dizendo: eu não tem jeito comigo, não tem solução, Deus se esqueceu de mim. O salmista nos ensina em Salmo 21, olha, levanta os seus olhos, para onde? Olha para o monte, que ele vem de lá. O seu reforço, o seu apoio, o seu Deus, o seu amado, o seu socorro vem de lá. Como está o seu coração hoje? Porque Deus me disse sobre pessoas que estão sofrendo por isso. Deus me falou sobre pessoas que estavam e que estão sofrendo por ansiedade. Deus me falou sobre pessoas que estão se afundando em remédios. Você realmente acha que essa é a verdade de Deus sobre você? Nada contra os remédios. Se você precisa, você tem que tomar. Não tem problema com isso. Mas a sua resposta e a sua solução não estão nos remédios. A sua solução está em Jesus. Não estão, definitivamente. Porque Paulo aqui nos orienta sobre estar ansiosos e nos fala um pouco sobre a ansiedade. Mas Deus nunca para no problema. E algo que nós temos aprendido: Jesus sempre nos dá o escape. Tem uma doença terrível, Ele vai vir com remédio. Então prestem atenção. O que Paulo nos fala nesse texto que nos ajuda? Se você vive assim ansioso, se você está carregando esse peso sobre você, ouça o que o Senhor tem. Aprenda, são passos práticos, são algo que nós precisamos fazer. Se o seu coração, se você vive ansioso por todas as coisas, preste atenção no que ele diz. Mas em tudo, o que diz o 4:6,
pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Se a ansiedade é essa doença terrível, o relacionamento com Deus, ele é o antídoto, ele é o remédio. Você quer ver-se livre dessa ansiedade terrível que tem te consumido diariamente? Você precisa investir toda a sua vida em conhecer a Cristo, em se relacionar com Ele verdadeiramente. É para isso que você precisa ter força, é para isso que você precisa olhar, é para esse lugar de relacionamento com Deus. Um estudioso vai dizer que o antídoto adequado para a ansiedade é abrir efusivamente o coração de Deus, é abrir ardentemente o coração de Deus e mergulhar no que Deus tem de verdade para cada um de nós. Esse é o antídoto. Esta é a forma que Paulo nos ensina. A oração, o relacionamento, é o remédio e a resposta que nós precisamos. Lidamos com ansiedade, nós não lidamos com ansiedade e não tratamos isso simplesmente com livros de autoajuda, por mais que seja bom, não é ruim. Nós não lidamos com ansiedade, uma doença terrível desse jeito, com livros de autoajuda. Nós lidamos com a ajuda que vem do alto. Você quer vencer esse período, você quer passar por isso sem ser tomado pelas mentiras de Satanás e continuar firme nas promessas e nas verdades de Deus, e não estar ansioso, mas viver paciente nesse mundo. Você precisa buscar a ajuda do alto. Nós triunfamos sobre ela com a ajuda do alto. Você não vence esse mal terrível da ansiedade com uma arrogância, batendo no peito e dizendo: eu vou resolver isso, eu vou sair disso sozinho. Você resolve isso quando você dobra o seu joelho, prostra-se diante de Cristo e entrega para Ele toda a ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lancem sobre Ele. Ele quem? Jesus. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. No lugar onde o relacionamento e a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Rimou. No lugar onde a oração e o relacionamento prevalece, a ansiedade desaparece. Não existe nada grande demais para o poder de Deus, e nem pequeno demais para o seu cuidado paternal. Ele é um Deus de perto. Paulo fala sobre 3 palavras que descrevem essa oração: oração, súplica e ação de graça. A primeira coisa, prestem muita atenção, porque isso é prático. Paulo diz que precisamos adorar a Deus quando oramos. A palavra grega aqui, para esse termo, tem uma conotação de reverência, de devoção e adoração. Sempre que nos vemos ansiosos, a primeira coisa a fazer é ficarmos sozinhos com Deus e adorá-lo. Que é um passo prático, que é uma ajuda. Se você está ansioso demais, entre para o seu lugar secreto, adore a Deus. Jesus disse, quando você orar, em Mateus capítulo 6, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Esse lugar, ele tem recompensa. E qual é a nossa recompensa? Ele é a nossa recompensa. Nós precisamos saber que Deus é grande o suficiente para resolver os nossos problemas. Nós precisamos crer nisso. A oração começa, sabe onde? Quando nós focamos a nossa atenção em Deus e não em nós mesmos. Aí a oração começa. Olha a dificuldade disso. Eu estou passando por um problema, estou aflito,
estou ansioso que só. A oração começa quando eu dou a honra a quem merece a honra. A oração começa, irmãos, exatamente quando nós focamos em Deus e não em nós mesmos. Quando nós focamos a nossa atenção em Deus e não em nós mesmos. E o ponto culminante da oração é o relacionamento com Deus. Orar é estar em comunhão com o Rei do Universo, e nós o adoramos por quem Ele é. Então, em vez de você ficar ansioso, você deve o quê? Meditar. Você deve o quê? Contemplar a majestade de Deus e descansar nos seus braços. Senhor, eu estou aqui. Os problemas estão ali fora, que eu não sei como resolver. Eu não sei como eu vou sair desse problema. Eu não sei, eu não tenho como resolver. O Pai te recompensará. Você pode descansar nos braços dele. Amém? Você pode repousar. Você pode confiar nele. É o que nós temos provado. Nas dificuldades que estão acontecendo, nós temos aprendido a confiar em Deus e a descansar nos seus braços, em quem Ele é. Nós não precisamos ficar ansiosos. Paulo fala que nós podemos apresentar a Ele os nossos pedidos. A palavra aqui enfatiza o elemento de petição, de súplica. Nós não devemos nunca ficar acumulando isso dentro de nós. Quem tem feito isso aqui? Muitas pessoas têm feito isso, acumulado toda a pressão e ansiedade dentro de si mesmo, e não conseguem conversar com Deus. E o desejo de Deus é que você rasgue o seu coração para Ele, que você peça a Ele ajuda. O próprio Jesus diz: pede e dar-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. E tudo quanto pedis em meu nome eu farei. João capítulo 14, versículo 13. Você tem o privilégio e a liberdade de pedir ao seu Pai ajuda. Você pode pedir, Ele está te ouvindo. E Paulo fala sobre agradecer a Deus quando oramos, que nós devemos, com ação de graças, orar. Salmo 116, versículo 7 diz: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Deus destrói os inimigos quando nos voltamos a Ele com ação de graça. E você pode ler a história da batalha do rei Josafá em 2 Crônicas capítulo 20 e 21. Quando as pessoas começam a adorar, eles vencem a batalha. O próprio Paulo, quando plantou a igreja em Filipos, foi açoitado e preso. Quando ele lança o fundamento da igreja na cidade de Filipos, ele foi açoitado e preso. Mas Atos capítulo 16, versículo 25 vai dizer que ele está cantando junto com Silas na prisão. Quando Daniel foi vítima de uma orquestração babilônica, longe de ficar ansioso, ele orou a Deus em súplicas e ações de graças. Daniel capítulo 6 vai falar isso. E Daniel foi capaz de passar uma noite inteira em perfeita paz com um leão, enquanto o rei não conseguiu dormir. Olha a diferença. O relacionamento e a oração é o caminho. Podem crer nisso. O relacionamento com Deus, ele é vital. E é exatamente quando nós alcançamos isso, é que o milagre acontece. O nosso coração ansioso, temeroso,
ele é tomado por uma paz que excede o entendimento, que é o que Cristo nos prometeu. Pela oração e o relacionamento que nós temos com Ele, a paz de Deus ocupa o lugar antes que a ansiedade tomava conta. Pelo relacionamento com Deus do universo, a paz, ela ocupa o lugar que antes era tomado pela ansiedade. A ansiedade é um pensamento errado, como eu disse, é um sentimento errado. Por isso a paz de Deus, ela guarda a mente e coração, como está escrito no versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses. O mesmo coração que estava cheio de ansiedade, pela oração e pelo relacionamento com o seu Pai, ele agora está cheio de paz. Olha o milagre, irmãos. F.F. Bruce vai dizer o seguinte: a paz de Deus pode significar não apenas a paz que Ele mesmo concede, isso é maravilhoso, irmãos, mas a serenidade em que o próprio Deus vive. Deus não está sujeito à ansiedade, e nós, como pessoas e como filhos de Deus, que amam a Deus, não nos será nos dado simplesmente uma paz que Ele concede, mas a própria paz que Ele vive. É isso que o texto está dizendo. Ele não vai simplesmente te dar uma paz momentânea para você enfrentar um desafio. Você vai viver a paz que Ele experimenta. Essa paz é o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Essa paz que nós recebemos é uma paz divina e não humana. O texto fala aí a paz de quem? De Deus. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer. Essa paz não é uma paz de cemitério, não é ausência de problemas. Entendam isso. Esta paz, ela não é produzida por circunstâncias. O mundo não pode dar essa paz. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhe a paz. Jesus está dizendo: a minha paz lhes dou, não como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A nossa paz, ela é uma pessoa. A nossa paz é Cristo. Governos humanos não podem devolver a paz. Se você espera paz de algum governante humano, você está esperando alguém que a Bíblia chama de anticristo, o anti-messias. Você sabia disso? Se você ainda deposita a sua esperança que algum governante vai levantar e vai falar paz na terra e tudo vai viver em paz, não é essa paz. A paz é dele. Ele dá, ele concede. Da mesma maneira que ele vive, ele quer que nós vivamos. Do mesmo jeito que ele experimenta isso, ele quer que a gente experimente. A verdadeira paz não é encontrada no pensamento positivo, na ausência do conflito ou dos bons sentimentos. Ela procede do fato de saber que Deus está absolutamente no controle. Ele não saiu do seu lugar. Ele é Deus, Ele governa sobre todas as coisas. Ele está no controle absoluto de todas as coisas.
E a verdadeira paz não é encontrada em pensamentos positivos ou em ausência de problemas, como se nós estivéssemos vivendo em um mundo onde quando as coisas começam a dar certo para nós, assim, oh paz, oh que paz maravilhosa, oh que paz. E quando as coisas começam a complicar, nós saímos do céu e vamos para o inferno, ansiosos, preocupados, aflitos. Irmãos, eu não estou falando que vai ser fácil. Não é fácil. Eu não estou aqui menosprezando os seus problemas e dizendo que são problemas fáceis, porque não são problemas fáceis. Mas a garantia que nós temos é que o Espírito estará conosco. A garantia que nós temos, irmãos, são as verdades que Deus disse sobre nós. E essa verdade é a verdade da igreja dos últimos dias. Em um mundo completamente atribulado, em um mundo completamente tomado por coisas ruins, haverá um povo que viverá em plena paz. Você crê nisso ou não? Amém. Esta é a verdade de Deus sobre a sua igreja. Esta é a verdade que Deus diz. A paz de Deus transcende a compreensão humana. Ela é uma paz transcendente. Ela vai além da compreensão humana. A tempestade lá fora está forte demais, mas nós podemos desfrutar de uma bonança lá dentro. Isso é a paz. Os discípulos estavam sendo tocados em seu barco pelos ventos. Onde estava Jesus? Dormindo. E depois que ele acalma o mar e a tempestade, os discípulos dizem: quem é esse que até o vento e os mares e o mar os são sujeitos? Tá difícil fora, irmãos. Tá. Mas o que Deus diz para você é que existe uma paz no seu coração que você não vai entender. Ela, preste atenção nisso, eu já estou terminando. Ela coexiste com a dor. A paz, esta verdadeira paz, ela coexiste com a dor, com as lágrimas, com o luto e com a própria morte. Esta é a paz que os mártires sentem diante do seu martírio. Esta é a paz que fez Paulo caminhar em sentido à guilhotina para ser decapitado, dizendo, um texto de 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 8, dizendo: a hora da minha partida é chegada, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada. Esta é a paz que fez Pedro no momento do seu martírio parar todo aquele procedimento e dizer: por favor, não me crucifiquem como meu mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. Esta é a paz que fez Policarpo, um idoso de 87 anos, enquanto estava sendo amarrado no tronco para ser queimado, ele diz: por favor, não me amarrem, porque o Deus que me trouxe até aqui e que me deu forças para chegar nesse lugar, Ele me dará forças de morrer sem ser pregados por pregos. Essa é a paz de Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, dizendo, e olhando e vendo o céu, e vendo o trono, e vendo Jesus, dizendo: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, o Espírito Santo precisa nos ajudar de verdade. Ele precisa trazer-nos de volta
para essas verdades. Eu não sei se alguém aqui dessa comunidade terá o privilégio de morrer por causa de Cristo. Porque não é uma vergonha, é um privilégio poder fazer isso. Mas certamente nós enfrentaremos dias muito mais difíceis do que nós estamos enfrentando hoje. E se você não confiar nas palavras que Deus diz sobre essa paz que invade os nossos corações, independente das coisas que estão ao nosso redor, nós seremos tocados e levados pelos ventos de um lado para o outro. Você será puxado de um lado, puxado do outro. Você será dilacerado, você viverá uma vida angustiante, ansiosa, temerosa. Essa não é a verdade de Cristo para a sua igreja. Não é a verdade de Cristo. O próprio Cristo, enquanto levado para ser crucificado, ele foi levado como ovelha muda. O que Jesus estava sentindo, senão essa paz que excede o entendimento e a capacidade humana? Irmãos, eu quero desfrutar dessa paz. Você quer? Eu quero viver essa paz todos os dias. Que quando as coisas começarem a ficarem ruins, que essa paz esteja nos nossos corações todos os dias. Que nós tenhamos convicção que Ele está conosco, dizendo: calma, filho, calma, não se preocupe. Porque essa paz, e eu paro por aqui, é uma sentinela ao nosso redor. O versículo 7 diz que esta paz nos guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo. Esta paz, ela vai nos guardar e nos proteger. Esta paz, e a palavra aqui utilizada, é um termo militar para aquele que está em guarda. Assim, guardar traz a ideia de um sentinela, um soldado numa torre de vigia, protegendo a cidade. A paz de Deus é como um exército, protegendo-nos dos problemas externos, dos temores internos. Ela é poderosa, irmãos. Ela nos protege contra as pressões que vêm de fora e as pressões que nós sentimos dentro de nós. Paulo diz que essa paz guarda os nossos corações, as nossas mentes, as nossas emoções e a nossa razão. O uso que Paulo faz de um verbo militar aqui demonstra que ele está pensando na segurança da igreja e dos seus membros, num ambiente hostil, cercado de inimigos. É o que Deus quer compartilhar com você. Como você está vivendo? Cercado por vários inimigos, e inimigos aqui não são pessoas, mas o diabo e os seus demônios. Você está cercado em todos os lados, você está sendo pressionado por todos os lados. Existe algo que guarda o seu coração e a sua mente, e é essa paz que excede todo entendimento. E nós sabemos que essa paz, ela não é algo etéreo, um pensamento positivo. Essa paz, ela tem um nome, e o nome dessa paz é Cristo, é Jesus Cristo. Então talvez essa seja a sua situação hoje de vida. Talvez essa seja a situação que você se encontra agora. Um coração completamente angustiado, um coração transtornado, um coração pressionado, ansioso. Você não sabe o que fazer. Ouça o que o Senhor disse essa noite. Ele quer nos levar a um lugar de paz.
talvez em um momento mais crítico da humanidade. Em João 16, capítulo 16, versículo 33, ele diz assim, o próprio Cristo: e eu lhes disse essas coisas, ele está conversando com os discípulos, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Fique de pé, eu gostaria de orar por você.